Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse breve vídeo de devocional. Aqui eu quero falar algo muito importante para a sua vida espiritual. Quero falar sobre oração. Então, se você quer saber mais sobre este assunto, fica comigo neste vídeo, acompanhe aí os próximos minutos que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. É muito comum as pessoas que estão chegando na igreja, e eu vivo isso muito com os jovens, a pessoa chegar para mim e falar: David, eu não sei orar, como que eu devo orar? E é por isso que eu quero tratar deste assunto com você a partir deste momento. Oração é algo simples, porém muito poderoso, muito bom para as nossas vidas. Eu anotei aqui algumas frases que eu queria que você prestasse atenção e que isso traz toda a diferença para a nossa vida. Presta atenção, quem não ora é porque se garante sozinho. Quem diz que não tem tempo para orar, está dizendo ao mesmo tempo que não tem tempo para Deus. Sabe por que eu oro? E aí eu te respondo isso de uma forma muito simples. Eu oro porque eu sei que Deus está me ouvindo. Eu oro porque a Bíblia diz que Deus inclina os seus ouvidos para me ouvir. É por isso que eu oro. Isso é um dos primeiros motivos porque eu oro, é isso. Imagina se eu pensasse que Deus não me ouve, se eu não acreditasse que Deus está me ouvindo, por que eu iria orar? Então nós devemos orar primeiro, porque a gente sabe e a gente acredita que Deus está ouvindo as nossas orações. Amém? Eu quero falar com você 4 coisas muito importantes que você precisa saber sobre oração. Primeiro então, vamos lá, anota aí. Primeira coisa que você precisa saber é que oração é um direito de filho. Oração é um direito de filho. Olha só o que a Bíblia nos ensina em Mateus, capítulo de número 7. Pega a sua Bíblia aí e acompanha comigo, por favor, nesse devocional nosso falando sobre oração. Mateus 7, verso de número 7 até o 11, nós vamos ler. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Vamos lá, continuando. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Presta atenção que na primeira parte, Jesus está nos ensinando sobre o relacionamento entre homem e Deus. Ele diz: peçam e lhes será dado, busquem e vocês encontrarão. Ele está dizendo, todo aquele que pede, recebe. Ele está falando sobre o relacionamento entre o homem e Deus. Na segunda parte do seu ensino, Jesus já começa a nos mostrar que a oração é algo de filho para pai. É um relacionamento entre o filho e o seu pai. E ele diz, qual de vocês, olha só o exemplo que ele dá. Ele diz, qual de vocês sendo pai, se o seu filho te pedir pão, você vai dar uma pedra? Se te pedir peixe, você vai dar uma cobra. Então a comparação que Jesus está fazendo é entre um relacionamento de filho e pai e filho. É por isso que eu estou te dizendo que oração é um direito de filho. Amém? Oração é um direito de filho. Segunda coisa que você precisa saber é que na oração eu encontro renovo. Lá em 1 Samuel conta a história da mãe de Samuel, a Ana. Ana era uma mulher estéril, que todos os anos pedia a Deus que lhe desse um filho. Todos os anos Ana passava vergonha, era humilhada, ela tinha situações constrangedoras por ela ser estéril, por ela não ter filho. E a Bíblia conta que Ana ficava mal, Ana ficava chateada com essa situação. Então tem um dia que as coisas mudam para ela. Ana é renovada. O que acontece para que Ana seja renovada? Olha só, acompanha comigo por favor, 1 Samuel, capítulo de número 1, verso 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou
E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Como que Ana estava antes dela orar? Ela estava com a alma amargurada, ela estava chorando, ela era estéril, ela passava vergonha, ela era humilhada. Então havia uma situação na vida de Ana antes da oração. Agora eu vou te mostrar como ficou a vida dela depois da oração. Antes da oração, amargurada, chorando, sofrendo, envergonhada, humilhada. Depois da oração, verso 18, então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Presta atenção, essa é a Ana depois da oração. Essa é a Ana seguindo o seu caminho, essa é a Ana voltando a se alimentar, essa é a Ana voltando a viver, essa é a Ana com o seu semblante mudado, transformado, sorrindo, alegre, feliz. Antes da oração era uma Ana entristecida, amargurada, chorando, depressiva. Depois da oração é alguém que encontrou renovo, que renovou as suas forças, que voltou a caminhar, que voltou a seguir os seus sonhos, os seus trajetos. É uma outra Ana. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o motivo de Ana estar chorando é porque ela era estéril, porque ela não tinha filho. Ana orou e ela continua sem filho, mas na oração ela encontrou renovo para suas forças, para sua fé, para que ela continuasse acreditando nas promessas de Deus. Na oração nós encontramos renovo. Por muitas vezes, eu passando por alguma luta, alguma adversidade, eu orei e os problemas ainda não tinham sido resolvidos. Mas enquanto eu orava, Deus falou comigo, eu falava com Deus, Deus falava comigo, e eu fui renovando as minhas forças e a minha fé. Na oração nós encontramos renovo. Terceira coisa que você precisa saber sobre oração, é que a oração quebra cadeias. A oração quebra cadeias. A Bíblia conta a história de dois homens, Paulo e Silas, que estavam presos injustamente. Eles não estavam presos porque eram bandidos, porque tinham feito algo errado, não, era injustamente. E qual era a atitude deles? Eles tinham todo o motivo para estar reclamando, eles podiam estar fazendo rebelião dentro da prisão, podiam estar fazendo qualquer coisa, porque eles foram presos injustamente, cara. Mas qual que era a atitude desses caras dentro da prisão? A Bíblia diz em Atos 16, verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando. E o que aconteceu após a oração deles? O que aconteceu enquanto eles estavam orando? No verso 26 diz, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A liberdade foi uma resposta de Deus para a oração daqueles homens. Eles estavam aprisionados, presos injustamente, havia algo ali, correntes, cadeias que os prendiam, mas enquanto eles oraram, uma resposta de Deus veio dos céus e quebrou aquelas correntes e abriu aquelas prisões e eles foram livres daquela prisão. Qual área da sua vida que você se sente que está aprisionado? Nas suas finanças, nos seus relacionamentos, no seu ministério, na sua vida profissional, sabe? Quando você parece que patina e as coisas não caminham, quando parece que você está enxugando gelo, as coisas não vão para frente, por mais que você faça, parece que tem algo te prendendo. Eu estou aqui para te dizer que a oração, ela quebra correntes, ela abre cadeias, ela traz liberdade para mim e para você. Aleluia! Quarta coisa que você precisa saber sobre oração, é que a oração é o nosso campo de batalha. A oração é o nosso campo de batalha. Olha só, em Efésios 10, Paulo vai começar a nos ensinar sobre batalha espiritual. No verso 12 diz assim, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele começa dizendo, pois a nossa luta, então algo que você precisa entender, é que existe uma luta. Ele diz, a nossa luta não é contra as pessoas,
não é contra o teu cunhado, não é contra o teu chefe no trabalho, não é contra a tua sogra, não. A sua luta é contra as potestades, contra o mal que estão nas regiões celestiais. Então ele nos deixa claro que existe uma luta. Tá, daí para frente ele vai nos ensinar sobre a armadura que nós devemos usar nessa luta. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele nos armou para esta luta. Então ele nos mostrou quem é o nosso inimigo, mostrou quem é a nossa arma, e agora no verso 18, Paulo vai nos mostrar aonde é o campo de batalha. Aonde funciona, aonde que esta luta acontece. Verso 18 de Efésios 6 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem aonde? Na oração, por todos os santos. Paulo nos mostra quem é o nosso inimigo, são os demônios, as potestades. Paulo nos mostra as armas que nós devemos usar, e Paulo agora mostra onde funciona, onde acontece essa batalha, é na oração. Deixa eu te dizer, concentra as suas forças nos seus joelhos enquanto você ora, não é com a força do seu braço, não é com o que você sabe, não, é na oração. A oração é o nosso campo de batalha. Quando você ora, você coloca Deus na situação, amém? Então aqui você entendeu algumas coisas sobre oração, ok, mas como que eu devo orar? Como que ora, David? Até aqui você não me falou como que eu devo orar. Vou te explicar agora da maneira como Jesus nos ensinou. Mateus capítulo de número 6, verso de número 5, diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Olha só, Jesus aqui nos ensina, nos fala sobre 3 tipos de oração. 3 tipos de oração. A primeira é a oração do hipócrita, e ele diz: não façam como os hipócritas. Como que era a oração dos hipócritas? A oração dos hipócritas não era direcionada a Deus, mas era direcionada aos homens. Qual que era o foco desses fariseus? Jesus diz que eles iam até as esquinas, publicamente, erguiam suas mãos, e o que eles queriam? Eles queriam ser vistos como homens santos, que estavam orando, homens de oração. Olha como ele ora, meu Deus, como ele é santo. E ali eles estavam interpretando um papel, não era a sua verdadeira identidade de oração, não, eles estavam apenas interpretando, porque tudo que eles buscavam eram aplausos. E Jesus diz: não façam como eles. A segunda oração que Jesus também diz para que a gente não repita é a oração dos pagãos. A Bíblia diz aqui que eles faziam grandes repetições. Jesus diz: olha, eles fazem vãs repetições, achando que repetindo, Deus vai responder eles. Isso é uma oração vazia, isso é só uma reza, é um texto escrito. E Jesus nos ensina que a nossa oração ela deve ser carregada de fé. Oração e fé são 2 coisas que caminham juntas, que não podem ser separadas. Não é só o que eu falo, mas também o que eu acredito. Jesus, ensinando os seus discípulos, ele diz assim: se vocês disserem a este monte, lança-te ao mar, e vocês crerem no que vocês falarem, isso vai acontecer. Então não é só o que eu falo, mas também o que eu acredito. Oração e fé precisam caminhar juntas. Amém? E agora então, qual que é a oração que nós devemos fazer? Jesus diz que a nossa oração, a oração do cristão, deve ser uma oração direcionada ao Pai. A terceira oração que Jesus nos ensina a fazer é a oração
do Filho. E ele diz: quando vocês orarem, quando vocês forem orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta ali no secreto, orem ao teu Pai que te vê no secreto, e o teu Pai que te vê no secreto vai te recompensar. Agora, daqui para frente, Jesus nos traz uma oração modelo, a famosa oração do Pai Nosso. E eu quero te mostrar algumas características desta oração. Essa oração não é para que eu repita ela aqui todos os dias: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não, Jesus nos traz um modelo de como nós devemos orar. E ele diz, então, algumas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui. A primeira coisa que ele nos ensina nessa oração do Pai Nosso é, mais uma vez eu mostrando aqui para você, que a oração é algo que é direito do Filho, que a oração deve ser direcionada ao Pai. Como que Jesus começa essa oração? Pai Nosso. Então a sua oração deve ser direcionada ao Pai. Segunda coisa que deve ter na sua oração, eu quero te incentivar a introduzir adoração na sua oração. Jesus diz assim: santificado seja o teu nome, separado seja o teu nome, santo seja o teu nome. É você glorificar, é você adorar a Deus na sua oração. Terceira coisa que ele coloca aqui dentro da oração do Pai Nosso é: ore para que a vontade de Deus se cumpra. Olha só o verso de número 10, por favor, do capítulo 6. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O verso 10 é composto de 3 declarações. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Ore pedindo que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. É assim que nós devemos orar, é assim que Jesus nos ensina a orar. O que Deus sabe, o que Deus sonhou a teu respeito é muito melhor do que o que você sonha, é muito melhor do que o que você está pensando. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. A Bíblia diz que Deus escreveu todos os nossos dias no livro da vida. Então, meu irmão, peça a Deus para que esses dias se cumpram, para que a vontade dEle se cumpra. Que o Rei que governa no céu governe sobre a minha e sobre a sua vida. Quarta coisa aqui que você aprende comigo, aqui na oração do Pai Nosso: peça. Quarto elemento que eu vejo dentro desta oração do Pai Nosso é: você pode pedir. É mentira que você não deve pedir nada a Deus. Isso pode até parecer algo bom, politicamente correto, que é o que está na moda, mas isso é antibíblico. Isso é horrível, meu irmão. Isso é algo mentiroso. Peça a Deus. Olha só, Jesus nos ensina a pedir. Olha aqui, acompanha comigo, por favor, na oração. Ele diz assim, ó: dá-nos hoje o pão de cada dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia. É o primeiro pedido que ele faz. Olha só, ele diz: perdoa os nossos pecados. Ele diz também: livra-nos do mal. Então aqui eu te mostrei 3 pedidos que Jesus faz dentro desta oração do Pai Nosso. Primeiro, sobre as nossas necessidades humanas: dá-nos hoje o pão de cada dia. Segundo, sobre as nossas necessidades espirituais: perdoa os nossos pecados. E terceiro, sobre as nossas necessidades morais: livra-nos do mal. Aleluia! Nesses 3 pedidos eu vejo uma manifestação da Trindade. Olha só que legal. Pelo Pai nós recebemos o sustento, pelo Filho nós recebemos o perdão e pelo Espírito nós somos protegidos. Então você deve sim pedir nas suas orações. E quinto, e eu já estou terminando, acompanha comigo, continua aqui por favor: entregue a glória sempre para Deus. Se eu tenho pão,
glória a Deus. Se eu recebi o perdão, não é porque eu mereço, mas é porque Deus me deu pela sua graça, então glória a Deus. Se eu estou vivendo a vontade de Deus, glória a Deus. Se eu sou guardado pelo Espírito, aleluia, glória a Deus. Entregue sempre a glória a Deus. É assim que Jesus nos ensina a orar. Para finalizar, 5 dicas rápidas para você ter uma vida constante de oração. Primeiro, separe um lugar de oração. O seu quarto, o banheiro, a sala, um canto, um lugar em que você vai dizer, esse é o meu lugar de oração. Ah, David, eu não tenho tempo, eu não tenho espaço. Lembra o que eu disse no começo? Quando você diz eu não tenho tempo para orar, você está dizendo eu não tenho tempo para Deus. Então, separe um tempo, um lugar para você orar. Deixa eu prender aqui porque o negócio soltou. Separe um lugar para você orar. Amém? Segunda dica, tenha um horário para você orar. Não adianta você, no final do dia, cansado do trabalho, da faculdade, do transporte, do trenzão, e agora você querer ajoelhar lá na cama para você orar. Você vai dormir, vai acordar 3 horas da manhã dizendo amém. Não adianta, separa um horário bom. Quer uma dica? O primeiro horário do seu dia. Terceiro, escreva o que você precisa pedir para Deus. Poxa, eu não tenho muitas palavras, eu não lembro do que eu tenho que falar, minha oração dura muito, é muito rápida, eu não tenho muito o que falar. Escreva o que você precisa pedir para Deus. Quarta dica, escreva os motivos que você tem para agradecer a Deus. Escreva os motivos que você tem para agradecer a Deus, pelo seu dia, seu trabalho, sua família, seus estudos, suas finanças. Não deixe de agradecer a Deus. E quinto e último, seja constante. Repita isso todos os dias. Seja constante na sua vida de oração. Um bom relacionamento, ele não acontece da noite para o dia, ele é construído diariamente. Então seja constante. Para finalizar, eu quero fazer uma oração por você, eu não poderia deixar de fazer, porque esse é o nosso devocional falando sobre oração. Então, se for possível, me ouça e feche os seus olhos e apenas me ouça agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança que assiste agora a este vídeo, Deus. Pai, eu te louvo pela vida de cada um deles. Te agradeço porque o Senhor fez com que de alguma maneira eles estivessem aqui assistindo esse vídeo. Abençoe teus filhos, Senhor, fortalece eles em tudo que eles estiverem passando, vivendo, que o Senhor possa, meu Pai, levá-los a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Pai, que eles tenham uma vida de oração constante, que na oração eles possam descobrir que são teus filhos, que na oração, ó Pai, eles possam, meu Deus, com autoridade, quebrar cadeias, meu Deus, que na oração eles possam encontrar o renovo, que na oração, ó Deus, eles possam entender que ali é o campo de batalha, que eles encontrem ali a vitória de cada situação que estão passando. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por aqueles que estão se achando indignos de orar por algo que tenham feito, por um pecado que tenham cometido. Meu Pai, que eles possam entender que o Senhor os ama, que o Senhor já os perdoou, que pela graça eles foram salvos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para que os teus filhos possam ter uma vida constante de oração. Eu declaro: Satanás está derrotado. O diabo não pode impedir ninguém aqui de ter uma vida de oração, ó Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Se você curtiu esse vídeo, manda aí para os seus amigos. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe e até o próximo devocional.